Já fez seu devocional de hoje? Hoje, nosso devocional é lá em Provérbios 4. Amanhã, gente, dia 4 de março de 2024. E nós vamos ler e meditar no livro de Provérbios, capítulo 4. Antes da gente estar meditando, nós vamos estar orando, né? Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor fale conosco através da sua palavra, amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por mais uma manhã onde a tua misericórdia se renova sobre nós. Fala conosco, Deus, através da tua palavra. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Nos ajude a discernir a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, Provérbios, capítulo 4. Tá falando assim, ó. Ouve, filhos meus, a instrução do Pai. Prestai atenção, a fim de alcançares discernimento. Bom dia, Natália. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezais a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda filho muito pequeno, filho único dos meus pais e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo: retém em seu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverá feliz. Busque a sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afaste. Então aqui, como eu falei já em outros devocionais, o pai instruía, né? Aqui Salomão falando do seu pai Davi. Seu pai Davi instruiu ele a buscar sabedoria. E então, foi o que ele pediu ao Senhor, na oportunidade que ele teve. Quando Deus perguntou ele que ele queria, ele pediu a Deus sabedoria. E Deus concedeu ele sabedoria e muitas outras coisas. Então, ele seguiu o conselho do pai dele, que aqui no início fala: ouve, filho meu, a instrução do pai. Aí, desculpa, vamos dar continuidade aqui. Natália, você tá querendo participar? Põe aqui pra mim nos comentários se você quer entrar, mesmo que apareça uma solicitação, aí eu te aceito. Se você quer falar algo, eu te aceito aqui pra você falar. Vamos dar continuidade aqui, esperar a resposta. Aqui, ó, o 6. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ama e ela te dará segurança. Então a sabedoria, um dom de Deus, vem do Espírito do Senhor e ela nos protege. E também quando a gente dá valor, né, o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo, ela também nos dá segurança. Nós ouvimos... Nós ouvimos o Espírito de Deus porque é um dom de Deus. Como que a sabedoria fala? Através de muitas formas, através da palavra de Deus, através de uma pregação, através de uma impressão no coração, que muitas vezes a gente está vivendo uma situação e quando a gente recorre ao Senhor, Ele fala. Ele fala, quando assim, a primeira coisa que a gente pensa diante de todas as situações é buscar ao Senhor, é ouvir a opinião do Senhor. Ele fala. Igual ontem eu falei lá no Provérbios 2, que aqui fala no Provérbios 3, 1, fala: permitir o teu coração guardar os mandamentos. Então, quando a gente permite Deus falar o nosso coração, quando a gente deixa Ele entrar, Ele vem e fala. E a gente sabe que é Deus. A gente consegue, no início a gente se confunde muito com a voz da nossa mente e a voz de Deus, mas à medida que a gente vai caminhando, nós conseguimos adquirir discernimento, que é a voz do Senhor, que não vem da gente. Às vezes a gente está do lado de alguém e o Espírito Santo fala com a gente algo específico daquela pessoa. Então o Espírito de sabedoria, né, aquele dom de discernimento que Deus nos dá. E a gente vai, entrega a pessoa e a pessoa fica assim... É verdade. Então esse é o Espírito de sabedoria que aqui fala pra gente guardar, amar, porque ela nos protege e ela nos dá segurança.
Vamos continuar. O princípio fundamental do saber é obter sabedoria. Investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Então, o princípio da sabedoria, né, o fundamental para a gente permanecer na sabedoria é buscar todos os dias e investir. Investir o nosso tempo. Tudo que nós temos de mais precioso, que Deus deu todos a mesma medida, é o nosso tempo. Nós temos 24 horas no dia, e se durante o dia eu consigo ter um tempo para buscar isso, para buscar sabedoria e investir nisso, eu vou crescer. Então, eu gosto muito disso. Não eu vou ficar 8 horas buscando, não. É um pouco cada dia. Eu aprendi isso com um professor meu. Um pouco por dia vale mais do que eu ficar aqui horas e horas falando, mas aí amanhã eu não procuro saber nada. Não. Vamos na disciplina de um pouquinho cada dia, que de grão em grão, como diz o ditado popular, a galinha enche o papo. Então, quando a gente vai buscando pouquinho, quando a gente vai ver, a gente já tem uma grande porção para a nossa vida. Então, é isso, é investir mesmo em buscar. Porque disso depende toda a nossa vida. É muito diferente quando a pessoa tem sabedoria, ela vive com sabedoria e sem. Aqui está falando o 8 também. Dedica grande consideração à sabedoria e ela te exaltará. Abraça e ela te honrará. Ela te coroará com exuberante diadema de graça sobre a tua cabeça, e nela fará repousar o esplendor da glória. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terá vida longa. Então, olha, honra, vida longa, proteção, sabedoria, segurança, tudo isso está incluído no pacote da sabedoria. Tudo isso está incluído em quê? Em buscar o Senhor. Tem recompensa, a Bíblia nos garante isso, que aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, Ele recompensa. Quem busca o Senhor com coração sincero tem recompensa. Vamos lá, no 11. No caminho da sabedoria, te conduzi pelas veredas da retidão, te ensinei a andar. Sendo assim, quando andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Então, retenha a orientação que recebeste e jamais a despreze. Guarda bem, pois dela depende a sua vida. Foi o que eu falei. Quando a gente guarda, vou falar não só da sabedoria, mas do Espírito Santo. Ele é o Espírito de Deus, é uma pessoa. Então, quando a gente guarda esse momento de estar com o Senhor, de buscar o Senhor, de orar, Ele nos protege. E a gente vai correr e nada vai impedir a vitória. Por quê? Porque eu estou ouvindo o Senhor, eu estou seguindo os passos do Senhor. Então, vão tentar vir impedimentos, mas nada vai impedir de chegar ao final. Então, a caminhada com Deus, ela é assim. O Senhor, Ele não nos promete uma vida sem obstáculo, sem tempestade, sem aflição, sem dor. Mas o que Ele nos garante? A vitória. E também Ele está conosco. Que é a segurança maior que a gente tem, o Deus conosco, o Emmanuel. Ele está todos os dias conosco, independente da situação. Então, essa é a nossa segurança. O relacionamento mais seguro que a gente tem é com Deus, porque Ele não nos abandona quando nós erramos. Ele está conosco todos os dias. E quando a gente passar dessa vida para outra, né, quando nosso corpo morrer, nós vamos estar com Ele eternamente. Então, qual o relacionamento mais seguro que tem? Nem o nosso relacionamento, casamento, amizade, não dura para sempre, porque é separado pela morte. Mas nem a morte foi capaz de nos separar de Deus, do amor de Deus. A maior segurança que a gente tem é que nada nos separa do Senhor. Nada. Então nós podemos ter essa confiança de que o Senhor está conosco todos os dias. Vamos continuar aqui. Retenha a orientação que recebeste e jamais despreze. Guarda bem, pois dela depende a sua vida. Jamais siga pelas trilhas dos ímpios, tampouco ande pelas veredas dos maus. Lá no Salmos 1 fala assim, para a gente não assentar na mesa dos escarnecedores, dos ímpios. Quem que é uma pessoa ímpia? Não busca o Senhor, não quer saber do Senhor, vive a vida conforme quer
Então aqui está falando para a gente não seguir esse caminho. A gente pode conversar, a gente pode dialogar, mas não dar ouvidos. É escutar e deixar sair no outro ouvido, porque o ímpio ele não tem nada de bom para falar conosco. Uma pessoa que não ouve Deus, ela não merece atenção, não merece ser ouvida, porque ela não tem direcionamento, ela vive a vida conforme a vida terrena, né? Vive a vida conforme aquilo que ela vê. E quem está ouvindo Deus vive a vida conforme a eternidade. Então é a pessoa que ela tem sabedoria, ela não pensa só no agora, ela pensa também no depois, na eternidade. Evita o mau caminho, não passa por ele, desvia dele, passa de largo. Porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal, e não pode dormir se não fizer tropeçar alguém. Pois eles se alimentam do pão da malignidade e se embriagam com o vinho da violência. Entretanto, a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser plena iluminação do dia. Então, o caminho do justo é de luz, é de paz. Não a paz que o mundo dá, não a paz de ausência de problemas, mas a paz com Deus. Então, a sabedoria é a gente ter paz com Deus. O caminho dos perversos é como as mais densas trevas, não consegue saber em quem tropeçam. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos, jamais perca de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Ontem eu falei isso na igreja, que a palavra de Deus ela tem esse poder de nos dar saúde, para o nosso ser, de nos dar vida, para a nossa alma, todo o seu ser, qual que é o ser humano, corpo, alma, espírito. E a sabedoria, a palavra do Senhor, ela tem esse poder de tocar todas as áreas das nossas vidas e de nos dar saúde e vida. Então nós devemos sempre buscar. É maravilhoso estar todos os dias na presença do Senhor. E aqui fala muito da instrução que eu falei. O pai é aquele que instrui, é aquele que senta à mesa. Muitas vezes a gente não entende porque não teve isso visualmente. Mas o Senhor Deus, que é Espírito, Ele faz isso conosco. Quando a gente senta para ler a palavra, para buscar, para estar na presença do Senhor, é a hora que o Senhor nos instrui. É a hora que Ele fala conosco. Então, aqui a gente não tem muito esse costume e foi tirado das famílias. Mas desde antigamente, lá que eu já falei no Oriente Médio, onde começou a criação dos povos, foi lá. Foi a partir de lá, né, a geração dos seres humanos, que Deus criou Eva, Adão, lá no Oriente Médio, no Éden, foi para aquele lado de lá. Mas o costume das famílias de lá é o quê? Sentar à mesa, comer o pão. Jesus foi um que sentou à mesa com seus discípulos várias vezes e durante a mesa ele dava instrução. Durante aquela comunhão, né, comida, a função da comida era para a comunhão. Então, é aquela hora que vinha a instrução, que ele ensinava seus discípulos. E aqui fala que o pai instrui, então o pai senta à mesa, ele instrui, ele fala com o filho. E aqui ele fala, dá atenção aos meus conselhos, aos meus ouvidos. Então os pais, eles têm de se atentar a isso, aconselhar os filhos. Porque criar os filhos é fácil, você dar comida e roupa, ele vai crescer. Ninguém vai impedir o crescimento dele. Mas instruir e educar é a parte difícil. Porque para mim instruir e educar uma criança, eu preciso ser instruído e eu preciso ser educado. Para mim disciplinar uma criança, eu preciso ser disciplinado. Então essa é a parte difícil de criar filhos. Natália tá aí online, sabe? Mãe de 3, eu também mãe de 3, esperando o quarto. É difícil. Por que as pessoas hoje não querem mais? Porque todo mundo hoje quer facilidade, quer coisas cômodas, né? Quanto menos eu ser incomodado, porque ter filhos nos impede de ser egoísta. Não tem espaço para egoísmo. Porque você criar filho no egoísmo é terrível para o filho. É terrível para
emocional do filho quando a gente se torna egoísta, e é diariamente, gente. É uma prova diária. Você ter filhos é uma prova diária. Para a mulher, emocionalmente, é desgastante. Eu falo que meu serviço, meu trabalho não é braçal, como o do meu esposo que sai para trabalhar, mas o meu trabalho é emocional. E eu vejo que é muito mais influente o meu trabalho emocional na vida dos meus filhos do que o braçal. Então, a mulher, ela precisa ter uma sabedoria, um entendimento, uma comunhão com o Senhor muito maior, porque ela está ali moldando as emoções dos filhos. Mas como que eu vou ensinar meu filho a ser emocionalmente saudável se eu não sou? Como que eu vou influenciar, instruir meu filho em algo que eu mesmo não faço? Aí isso se torna hipocrisia e muitos filhos se tornam rebeldes por causa disso. Porque às vezes eu prego, né? Ainda mais eu prego a palavra, mas o meu filho não vê eu vivendo essa palavra. Então eu falo assim, a mamãe é uma na igreja, é uma na internet, mas aqui em casa é totalmente diferente. E aí ele se torna hipócrita, mentiroso, rebelde. Eu falo, se minha mãe faz isso, se minha mãe consegue fingir o que ela não é, eu também posso fazer. Que aí ele vai reproduzir aquilo que ele está vendo. Então é muito sério, né? Criar seres humanos é uma responsabilidade muito grande. E a sabedoria é maravilhosa. Eu peço a Deus todos os dias, Senhor, me dá sabedoria para criar os meus filhos. E às vezes uma situação que acontece, igual, vou dar o testemunho desses dias, eu estava conversando com a minha filha, nós duas tomando café. Eu gosto muito disso, de ir na mesa já conversar. A gente geralmente tem 1 ou 2 refeições à mesa, geralmente almoço e janta, às vezes o café da tarde, mas aí só tava eu e ela à mesa e nós estávamos conversando. E na conversa eu notei que ela queria aquilo que a amiguinha dela tinha. E o Espírito falou no meu coração, tira do coração dela, porque é uma raiz de inveja, quando você cobiça algo que é do outro. E cobiça é pecado. Então eu expliquei para ela, eu falei, filha, querer algo que outra pessoa tem é errado. A gente tem que querer o que é nosso. A gente tem que estar contente com o que é nosso. Então, eu ensinei ela isso, que cobiçar coisas dos outros é errado. E aí ela compreendeu. Eu expliquei para ela, ensinei ela, perguntei ela, você entendeu? Eu entendi. Então, o ser humano, ele é inclinado ao pecado. E os pais, os primeiros mestres dos filhos, eles têm essa função de tirar as coisas do coração dos filhos, instruir, como Davi instruiu Salomão a buscar sabedoria. Então os pais têm esse poder, eles estão mais tempo com os filhos, eles têm a primeira confiança dos filhos, são os primeiros adultos. Você perguntar a uma criança que vive num lar saudável sobre os pais, vai falar que o pai é herói, a mãe é rainha. Quem é mãe sabe disso, que os filhos tratam a gente como rainha, né, como princesa. Então eles são os primeiros. Então nós temos uma função muito especial dada por Deus, os primeiros mestres, as primeiras pessoas que vão instruir. Então não vamos terceirizar essa parte de criar emocionalmente e criar os filhos na presença de Deus, porque eles podem ter muito sucesso na vida, e que tem. Eu oro para que os meus filhos tenham sucesso, sejam prósperos, mas que eles também vão para o céu, para que eles também vão para a eternidade. Esse é meu compromisso maior, que meus filhos vão para a eternidade, que são almas, né? Desculpa, gente, eu estou um pouco com alergia, mas esse é o compromisso maior dos pais, é que os filhos eles sejam devolvidos ao Senhor, eles vão para a eternidade, né? Eles não pereçam. E isso é um trabalho diário. Tem dias que a gente vai falhar, mas se a gente não desistir, né? Se a gente não desistir de buscar sabedoria, de buscar o Senhor, Ele é o maior interessado em nos ajudar
nas questões físicas, emocionais e todas as áreas das nossas vidas, financeira, todas, porque Deus é completo, Deus é um ser completo e Ele também quer que a gente viva também em plenitude. Vamos continuar aqui. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o íntimo da razão, ou guarda o íntimo do coração, algumas versões, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Então, olha que forte, falando para a gente guardar a razão, guardar a sabedoria, o íntimo e a disposição do coração. Porque um coração disposto, ele vive e ele desfruta. Mas um coração triste. Ontem eu vi uma pessoa, ela estava tão triste, mesmo tendo muitas coisas. Eu até fiz uma oração para ela, porque eu vi que aquilo não está completando ela. Ela adquiriu muitas coisas e tal, mas ela está triste, abatida. Então, a disposição do coração. E o que o Senhor quer? Nos dar, nos abençoar, mas Ele também quer que a gente desfrute. Porque ter muitas coisas, mas não conseguir desfrutar, a vida se torna sem graça. Preto e branco, né? Eu tive essa fase aí de luto. É terrível você não ter prazer em nada. É terrível você acordar sem ânimo para nada. E Deus não quer isso pra gente. Deus quer nos dar uma vida plena, cheia de saúde, cheia de disposição. Então, a gente precisa fazer boas escolhas. Estar perto de pessoas que vão nos pôr para cima, que vão nos ajudar, que vão nos aproximar de Deus. É impossível estar próximo do Senhor e ficar indisposto de coração, ficar sempre triste, sempre abatido. É impossível. É impossível. Você ter períodos assim, a gente passa. Ano passado foi um período, eu falo assim, o vale da sombra da morte que nós passamos ano passado com meu pai, com o aborto que eu tive, mas eu não permaneci sempre naquele lugar. Foi um vale que eu passei. Graças a Deus passou. E estamos aqui firme, com disposição de continuar ouvindo o Senhor, de continuar buscando o Senhor. Vamos continuar aqui, 24. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permita que seus lábios pronunciem qualquer mentira. Então, mentira, perversidade, isso tudo atrapalha a nossa vida. Porque a mentira, ela tem, é um ditado popular, mas é por causa da lei do Senhor. A mentira, ela tem perna curta e ela traz prejuízo. E perversidade também. O que é perversidade? Um falar perverso, falar coisas maldosas. Isso aí vai contaminando nosso coração. E vai enchendo nosso coração de coisas. E com o tempo a gente não consegue discernir. Isso aí até a psicologia estuda sobre uma pessoa que ela mente. Ela mente tanto que ela começa a acreditar naquela mentira dela. Porque ela tá falando que o coração dela tá cheio. E ela tá falando, o coração dela tá enchendo com aquilo. E ela começa a acreditar em suas mentiras. Então aqui tá falando, não fala mentira. Mesmo que doa a verdade, mesmo que seja difícil. Mesmo que você, é só uma mentirinha. Não. Porque a vida não é brincadeira. Então a gente não deve dar lugar nem para uma mentirinha. Eu tenho um sério problema com aniversário surpresa. Porque eu já falo assim, se a pessoa me perguntar, infelizmente eu não vou mentir. Então se for fazer aniversário surpresa, não fala pra mim. Porque eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. É pra ajudar. Mesmo pra ajudar, gente. Não use de engano para ajudar as pessoas. Seja verdadeiro. Tem segurança, né, que a gente tem de falar a verdade, de viver a verdade. Porque a palavra de Deus, ela é verdade. E ela está... Deus criou o mundo pela palavra. Que muitas pessoas não entendem, é isso. Que às vezes a nossa lei civil, ela não pune as pessoas que cometem crimes. Ela não pune corretamente as pessoas que tem práticas erradas, mas a palavra de Deus ela pune. Então a mentira, ela faz um estrago. Como que eu sei que existe uma lei moral regendo o mundo e essa lei veio do Senhor? Quando a mentira faz um estrago.
Quando alguém mata alguém e aquilo causa dor, tristeza em outra pessoa. Mas quem colocou isso em nós? Foi Deus. Quem colocou uma pré-consciência em nós? Foi Deus. Mas quando eu abro a minha boca para perversidade, para mentira, para maldades, eu começo a ser cauterizado em coisas ruins e eu começo a afastar do Senhor e achar que o mal é normal. Como que a pessoa chega a tirar a vida do outro, chega a trair, como eu falei no outro provérbio, que a pessoa que ela é adúltera, ela dá sinais que é adúltera. Mas ela vai caminhando, não é do dia para a noite. Ai, hoje eu acordei e resolvi trair meu cônjuge. Não, ela vai, cada dia ela vai dando um sinal, ela vai enchendo o coração com aquilo, e aí em casa tá muito difícil, eu vou procurar algo que tira isso aqui de mim, tira esse peso das minhas costas, e então vai e se relaciona com outra pessoa, achando que aquilo está resolvendo, quando na verdade o provérbio fala muito isso, da mulher imoral. Eu coloco também o homem, que hoje em dia não está tão diferente do homem para a mulher, em questão de trair o cônjuge, fala que é uma cilada, a cilada que a pessoa cai, a própria pessoa cai. Então nós devemos sempre buscar sabedoria. E olha que a chave para a gente manter o coração disposto, olhar sempre para frente, manter o olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Como que o passado ele nos prende? Ontem foi falado isso na igreja. Como que às vezes a gente fica assim, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Não pode. Eu não posso voltar atrás nem no início da live que eu comecei, não posso. É olhar para frente. Eu coloco isso de manhã, logo pela manhã eu falo, Senhor, abençoe meu dia, obrigado pelo dia de hoje e que venham coisas boas. Então, esse olhar com esperança para frente, seu coração fica disposto. Você olhar sempre para frente, tem algo bom lá na frente. Foi assim que eu passei ano passado, no vale. Eu sei que tem algo bom lá na frente. Eu sei que coisas boas ainda acontecem. Eu sei que Deus é bom e não mudou. Então aí seu coração ele se torna mais disposto quando você olha com um olhar de esperança. Mas quando a gente já tem uma visão assim, as coisas vão piorar. Esse mês vai ser difícil. Então aquilo se atrai, seu coração fica pesado. Fica triste, depressivo, porque não tem esperança de algo novo. O Senhor fala, eis que tudo se fez novo. E andar com Deus é andar em novidade de vida. Nunca é a mesma coisa. Um ano nunca é igual ao outro. Tem sempre coisas boas acontecendo. E é muito importante também as notícias. O que eu tenho dado a ouvir? Será que eu estou olhando as notícias do mundo? Eu gosto de olhar, mas de filtrar. Porque tudo que está acontecendo no mundo, o Senhor deixou escrito para nós na palavra. Então não é surpresa para quem lê a palavra. Mas mesmo diante de tantas coisas ruins acontecendo, tem coisas boas também acontecendo. Quem eu vou dar ouvido? As coisas boas. Porque isso vai me dar esperança. O que é a palavra de Deus? É esperança de vida eterna. É esperança de salvação. É esperança de livramento. É isso que a palavra de Deus faz conosco. Então, Paulo também falou isso. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, que é Cristo. Então, coloca uma pedra lá no passado, ela não pode mudar. Mas se eu mudar a partir de hoje, minha vida vai ser diferente esse ano. Nós já estamos no 3º mês do ano. O que nós fizemos de diferente? Qual a atitude que nós tomamos de diferente para que o nosso ano de 2024 seja diferente? O que a gente fez pela primeira vez, que deu medo, mas a gente fez em nosso benefício, em benefício dos outros ao nosso redor? O que a gente fez de diferente? Esse ano eu coloquei alguns objetivos. Meu objetivo maior, que eu sempre coloco, é buscar a Deus acima de todas as coisas. Tem sido assim há mais de 5 anos que eu fiz esse propósito com o Senhor, de buscar ao Senhor. Mas
eu também coloquei alguns objetivos que era aprender uma habilidade nova, aprender uma língua nova, aprender um instrumento novo. E eu já comecei a habilidade, eu aprendi a fazer crochê. Em janeiro, minha sogra estava aqui, eu pedi ela para me ensinar, eu comprei os trem, ela me ensinou, eu assisto na internet vídeo, já fiz várias coisas com crochê e era uma coisa assim que eu nem imaginava, mas estava dentro de mim. Então Deus tem essa capacidade, o Espírito Santo tem essa capacidade de fazer isso conosco, de nos dar habilidade, de tirar isso de dentro de nós, porque estava dentro de mim a habilidade, só que como eu não dava atenção, não consegui fazer. Consegui fazer, fiz tapete, já dei de presente, então foi algo assim, uma coisa nova, eu não tinha feito, mas fiz, foi uma coisa nova. Tenho outros objetivos? Tem, estou olhando para frente, né, com esperança. Então Deus também faz isso conosco, olha para frente. Pede, Senhor, coloca no meu coração, eu quero aprender uma habilidade nova, eu quero ter sabedoria para lidar com os relacionamentos ao meu redor, eu quero ter vida longa, eu quero desfrutar da vida, eu quero ser feliz, a minha vida, ser grato por tudo que o Senhor tem feito. O judeu, Jesus era judeu, né? No judaísmo é muito forte isso, o valor à vida. Porque eles estão sendo tão atacados agora nessa guerra que tem acontecido? Porque eles valorizam muito a vida. Então para eles é terrível a morte. Porque eles valorizam muito a vida. Porque Deus é o Deus da vida. Deus é que dá a vida. Eu estou gerando uma vida, mas eu não tenho capacidade. Eu não sei fazer um corpo, eu não sei fazer uma alma, eu não sei fazer espírito. Por quê? Porque isso é um dom de Deus. É Deus é quem molda os nossos filhos para quem é mulher dentro do nosso ventre. É um dom de Deus. Então, a vida precisa ser valorizada. A vida tem um valor inestimável, sagrado, eterno. Então, nós devemos dar valor àquilo que nós temos. E, às vezes, a gente coloca valor naquilo que não tem. As coisas materiais, gente, elas têm um valor passageiro. Tem preço, tem um valor passageiro. Mas as coisas eternas têm valor eterno. A vida, ela é eterna. A vida, ela é eterna. Ela não para em nós. Ela continua. Por isso que nós devemos valorizar a vida. Valorizar a alma. Eu sempre, quando às vezes dá um conflito aqui dentro de casa, sempre tem, né, gente? Uma casa com 5 pessoas, 2 adultos, 3 crianças, tem sempre conflitos. Mas não é a falta de conflito, mas como que a gente soluciona esses conflitos? Eu sempre olho pro meu esposo, às vezes eu erro, ele erra, e eu sempre olho, isso é uma alma. É uma alma que precisa ter um encontro com Deus, como eu falei sobre o casamento, que o propósito do casamento é santificar o cônjuge, né, a santificação de um outro. Então, qual que é a nossa tendência? Fulano errou, eu vou lá jogar na cara dele, vou xingar, vou pôr ele abaixo de zero, porque ele errou comigo. Mas uma pessoa que tem sabedoria, ela vai sempre pensando, não, fulano errou comigo, ele tá errado, ele tá indo para um caminho errado, então eu vou ajudá-lo a encontrar o caminho certo. Aí o relacionamento dá certo. Aí dá certo. Então, acontecer conflitos vai acontecer. Acontece na vida de todo mundo. Tempestade, conflito. Mas a sabedoria é o quê? É o dom da gente resolver. É a forma que a gente resolve. É o resultado de resolver conflitos. Então, a pessoa que ela tem sabedoria, ela vai conseguir sair dos problemas sem criar mais problemas. É difícil? É difícil. Às vezes umas coisinhas mínimas, assim, em casa. Eu gosto de falar muito de casa, porque eu tô em casa. Meu contexto é minha casa. Eu não lido tanto com pessoas externas, porque eu não trabalho fora. Eu sou do lar. Então, o meu contexto é dentro de casa. E mesmo dentro de casa, a gente tem conflitos a resolver, a gente tem demandas a entregar. E pode ser muito desgastante, principalmente porque
a gente não recebe salário. O salário da dona de casa, ela é a recompensa do Senhor. É fazer para agradar o Senhor. Porque se a gente fizer com a mente de que eu estou fazendo isso aqui, mas eu não estou ganhando nada com isso aqui. Eu não ganho dinheiro, eu não sou valorizado, ninguém me valoriza. É terrível, gente. É terrível a gente ter o valor no dinheiro. Mas quando eu penso assim, não, isso aqui tem um valor emocional para minha casa, isso aqui tem um valor para o Senhor, então eu consigo fazer. E o Senhor nos ensina em tudo. Eu era uma pessoa super insuportável dentro de casa. Xingava, fazia as coisas xingando, arrumava, ninguém podia desarrumar. Hoje eu já sou o oposto. Eu já arrumo sabendo, alguém vai desarrumar. Eu já tenho esse pensamento. Tô arrumando, porque tem que ficar arrumado, porque tem que organizar, porque eu gosto das coisas organizadas. Estou aprendendo ainda a manter uma casa organizada, que não é fácil com 3 crianças, mas eu já faço sabendo, assim, vai bagunçar, vai negociar tudo e eu vou fazer de novo, né? Eu vou lá e vou fazer de novo. Por quê? Pelo ambiente. A Natália colocou, precisa aprender isso. O Espírito de Deus, ele nos ensina. É o que a gente tem na consciência, né? O Espírito de Deus, ele nos ensina. Porque eu não fui ensinada, não fui instruída. Casei achando que eu gosto, eu amo, casei, vai dar certo. E não é. O casamento tem muitos pilares, né? E depois que vem os filhos, aí, e assim, qual que é o propósito do Senhor? Você ter um casamento saudável, e vem os filhos, são os frutos do casamento saudável, e os filhos vão viver naquele ambiente. Mas como muitas das vezes a gente veio do mundo, não veio sem instrução, então aí para nós é mais difícil. Essa construção de um casamento saudável, de um ambiente saudável dos filhos, é mais difícil, mas não é impossível. O Senhor é o maior interessado em nos ajudar. E depois que a gente constrói, né, que eu falo que é o alicerce, gente. O alicerce, ninguém tira foto do alicerce. Ninguém quer saber do alicerce, mas a pessoa que coloca ali, ela sabe que aquilo ali depende de todo o prédio, toda a casa. Quem já mexeu com construção sabe que o alicerce é o mais importante, porque se o alicerce estiver torto, tudo que construir em cima vai estar torto. Se o alicerce for fraco, eu não consigo ter uma grande construção. Então, o casamento é alicerce. Então, quando a gente se dispõe a lutar para ter um casamento saudável, é difícil. Não é bonito, é difícil, é trabalhoso, mas vale a pena, sabe por quê? Quando os nossos filhos forem ter suas vidas pessoais, ter sua família, ou forem viver suas vidas, eles vão pensar, eles já vão ter uma base. Então, para os filhos vai ser mais fácil, e para os filhos dos filhos mais fácil ainda, porque já tiveram uma base. Então, alguém precisa começar. E eu tomei essa decisão, falei, não, a minha casa é a casa onde o Senhor habita, é a casa onde o Senhor fala. Então, eu quero ter sabedoria. E quando a mulher se dispõe a buscar, Deus dá. Deus dá. Então, e é coisas pequenas, né? Igual eu falei, de conflitos pequenos que dá vontade de xingar. Você acabou de arrumar um negócio, a pessoa vem bagunça. Mas a gente tem isso já em mente. Eu já vou com a cabeça assim, ó. Vou limpar, vou arrumar, vou tudo no lugar. Mas vai bagunçar. Já sei. E outra coisa que eu tenho aprendido com o Senhor é dar função. Porque às vezes a gente a mãe quer fazer tudo, põe os meninos para assistir televisão e vou fazer tudo, que eles ficam quietos e eu faço tudo. Quando o Senhor nos dá sabedoria, é o quê? Delega função. Porque seu filho também vai crescer, vai ter a família dele, ou vai ter a vida dele individual, vai morar sozinho. Ele precisa aprender a fazer as coisas básicas da vida. Porque nem tudo é dinheiro. Então, ele precisa aprender a lavar uma roupa, ele precisa aprender a lavar uma vasilha, ele precisa aprender a fazer uma comida, e é ambos, os dois. Porque quando, às vezes a gente tem tendência a ensinar só a menina, né? Mas o homem também precisa. Então, se eu não quero que eu penso sempre isso dos meus filhos. Se eu quero que meus filhos sejam bons maridos para suas esposas, eles precisam aprender a ajudar. O que muita esposa hoje reclama do marido? Que ele não ajuda. Trabalha fora,
Às vezes a mulher também trabalha fora, mas a mulher tem uma dupla jornada, em casa e fora. O marido trabalha fora e não quer fazer nada em casa. Então, o que eu já penso com os meus meninos? Se eu quero que eles sejam bons maridos para suas esposas, eles precisam aprender as tarefas em casa. Eles precisam ter na mente já desde pequeno que a casa é dos moradores da casa. Então, todo mundo precisa ajudar. Se todo mundo bagunça, se todo mundo usufrui, então todos precisam ajudar. Então, isso aí é dentro de casa, é a construção da mulher. Por que Deus está interessado tanto nas mulheres nos últimos tempos, tem dado tantas mulheres sabedoria? Porque é a partir dela. O filho, o homem, nasce da mulher. Então, se a gente quer quebrar esse ciclo de mulheres sobrecarregadas, as mães de menino, eu sou mãe de menino, Natália é mãe de menino, elas precisam ter isso em mente. Às vezes não tem em casa com o marido, mas tem, já coloca isso no filho. O que mostra que eu sou uma pessoa curada? Quando eu não jogo, quando eu não transfiro aquilo que eu estou vivendo. Por exemplo, eu não estou falando eu estou dando um exemplo, né? Porque aqui meu marido me ajuda, mas vamos supor que meu marido não me ajudasse em casa. O que prova que eu sou curada? Eu estou ensinando meu filho a ajudar em casa, porque minhas noras não vão passar aquilo que eu estou passando. Então eu sou uma pessoa que foi curada. Eu não estou amargurada com aquilo que eu vivo e eu não transfiro isso para os meus filhos. Eu entrego para o Senhor e vou fazer o que é certo, ainda que estejam fazendo errado comigo. Isso é uma pessoa madura, isso é uma pessoa que é curada. Ela pensa na próxima geração. Então, eu sempre penso isso, eu sempre declaro isso na vida dos meus filhos, que eles serão abençoados, serão bons maridos, esposos. Falo com a Júlia também, já converso com a Júlia sobre coisas de relacionamento, de casamento, de filho, de casa. Ela já vai fazer 8 anos, então eu já converso abertamente. E se eu não conversar, eu sei que o mundo vai colocar na cabecinha dela muitas coisas. Então eu me coloco nesse lugar de eu vou dar instrução, eu vou ensinar. Ela vai lembrar das coisas que eu falava, que eu ensinava. Então eu tomo essa posição. Então Deus tem nos chamado, mulheres, né, a transformar. A mulher tem esse poder, gente. É maravilhoso que Deus entregou na mão da mulher, de transformar o ambiente, de transformar uma família, a matriarca. Ela tem esse poder de unir a família e também de destruir, de ninguém estar junto, ninguém querer saber de ninguém. A mãe tem esse poder de unir. Então nós precisamos de sabedoria. Sem sabedoria a gente não consegue, a gente faz na força do braço. E sabe o que muitas vezes acontece? Quando a matriarca ela fez tudo aquilo na força do braço, ela adoece. Porque ela tentou segurar a família, ela tentou fazer as coisas tudo na força do braço, então ela adoece. Muitas mulheres doentes, por quê? Tentou fazer as coisas na força do braço. E aí, muitas famílias se dissolvem quando a mãe morre. Vai cada um pro seu canto, porque o que unia a família era a mãe. E a mãe muitas das vezes adoece, morre antes do tempo, porque ela segurou tudo aquilo na mão dela. E o que Deus está nos chamando? Para a gente colocar a nossa família na mão do Senhor. Que mesmo se um dia a gente não estiver aqui, a família vai permanecer unida, porque o que uniu foi Jesus. O que uniu foi o Espírito Santo. Então essa família ela vai permanecer e perpetuar unida. E nós não vamos morrer doentes, nós vamos morrer satisfeitas, felizes, alegres. É isso que Deus quer para nós. Então, por que a sabedoria é mais importante que a prata e que o ouro? Porque ela nos ajuda a viver a vida. Tem coisas, todo mundo sabe essas frases de efeito, né, que o dinheiro não compra. Então, e a sabedoria nos dá de graça. Na medida que a gente procura, Deus é o maior interessado em nos dar a sabedoria. Ele dá a quem pede, a quem dá valor nisso. Então, nós precisamos mudar a nossa mente, os nossos olhos daquilo que tem valor. Principalmente em casa. Eu vou falar de novo de casa. Quando acontecer algo, um conflito, algo errado, pensa sempre na pessoa. Vale a pena eu brigar, xingar, me desgastar, entrar em conflito com a pessoa por conta disso? Por exemplo, uma coisa fora do lugar, a toalha. Tá fora do lugar. Eu posso falar com meu marido, encher o saco dele para ele pôr a coisa no lugar, ou ir lá e pôr no lugar.
E não vai criar conflito. Então, é pequenas decisões que têm grandes impactos. Então, o tempo que eu gasto, 10 minutos que eu vou ficar tagarelando na cabeça dele, para ele pôr a toalha no lugar. Aí já gera aquele desgaste. Eu poderia ter ido lá e colocado. Ah, mas eu não sou empregado. Não é questão de empregado. É questão de sabedoria, é questão que você valoriza um ambiente saudável. Quero ficar brigando, xingando. Porque a Bíblia mesmo fala, onde tem briga, contenda, ira, tem ações demoníacas ali. Então, o aspecto da sabedoria é o quê? Domínio próprio. Então, eu vou dominar minha raiva, minha ira, por a pessoa ter deixado jogado. Vou engolir minha raiva, minha ira, vou lá e vou pôr no lugar. Paz. Então, a sabedoria é isso, é pequenas decisões diárias que nos levam a ter um ambiente saudável. Eu era dessa pessoa. Não faz as coisas do jeito que eu quero, brigo, xingava, brigava, batia a porta. Totalmente infantil, né? Mas quando eu fui pro Senhor, o Senhor começou a falar, eu reclamava demais do meu marido. Eu falava assim, mas Deus, mas é isso. E o Senhor assim, é você que tá aqui, filho. Então eu preciso tratar com você. Então olhe para você. Então mude você. Então nós estamos aqui, diante da palavra de Deus, buscando sabedoria. E o Senhor está falando conosco. Então vamos nós, eu vou fazer a minha parte. O outro não está fazendo a parte dele, não. Eu vou fazer a minha parte, que eu tenho um compromisso com Deus. Então eu vou fazer a minha parte, o outro, ele vai ter as consequências dele com Deus. Mas eu vou fazer a minha parte. E algo que me doeu muito, gente. Doeu mesmo. E agora aqui sendo sincero, é continuar tratando bem a pessoa que às vezes te maltrata. Às vezes fala alguma coisa que te magoa, mas aí você... É a ofensa, né? A ofensa sempre vem de todos os lados. Mas quando a pessoa ela ainda está sendo construída no Senhor, ela às vezes tem um comportamento errado. Então a pessoa te ofendeu e você ainda fez aquilo que você não gosta. Vou dar um exemplo prático aqui que já aconteceu comigo. Às vezes meu esposo gosta muito de jogar bola, ele é jogador. E às vezes tem um jogo e eu não queria que ele fosse, mas ele vai porque ele fez o compromisso, deu a palavra e precisa cumprir. Na hora que volta, qual que é o pensamento da mulher? Ele que se vire para comer. Não é o primeiro pensamento da mulher? Se vira agora, você saiu, você foi. Eu não queria que você fosse, mas você foi. Na hora que você chegar, você se vira e faça comida. Mas algo que o Senhor me ensinou, mesmo nesse momento, deixa a comida pronta. Então foi algo que o Senhor moldou em mim, que eu tinha uma raiva de fazer comida impressionante, gente. Como que a gente reage diante das coisas. Eu tinha raiva, eu não sabia fazer. Eu sabia fazer pratos diferentes logo quando eu casei. Eu sabia fazer comida diferente, porque em casa, né, na minha casa, minha mãe fazia comida todos os dias, então eu era aquela que fazia comida diferente. Então, e eu casei achando que ia comer comida diferente. Todo dia, coitada. Não sabe de nada, né? O dia a dia é arroz com feijão mesmo, a carne, a salada. Não sabia fazer do jeito que meu esposo gostava. Porque a família dele, mãe, vó, tias, as comidas maravilhosas. Comidas simples, mas maravilhosas. Você come assim, o arroz com feijão. De tão gostoso que é. E eu ficava naquela luta e ele sempre comparava. Ah, esse feijão não tá igual ao do minha avó. Ah, esse arroz não tá. E aquilo ali ia me matando e eu ficava com raiva. Até quando eu tive um encontro com Deus em relação a isso. E o Senhor tirou isso do meu coração. Então, assim, tudo a gente pode aprender. Então, eu comecei a aprender a fazer comida e hoje eu amo fazer. Pra mim, a melhor parte é quando eu paro para fazer comida. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali vai alimentar a minha família. Eu sei que aquilo ali vai trazer um momento de comunhão. Todo mundo vai sentar à mesa, todo mundo vai estar feliz. O pós é terrível, né? Lavar vasilha. Mas aí eu não penso no pós, não. Eu penso no momento, assim. O que eu vou fazer hoje de bom? Às vezes não tem o que a gente quer, mas o Senhor me dá me dá inteligência, sabedoria para me fazer uma boa comida com aquilo que a gente tem. Hoje eu já aprendi a fazer. Hoje eu já tenho segurança de fazer. Mas se eu tivesse desistido lá atrás, eu estava até hoje brigando, tendo conflito, e eu ficava com muita raiva.
quando o arroz ou o feijão não saía da forma que ele gostava, aquilo ali eu dormia até chorando por conta disso. Mas hoje não, já faço com segurança. Mas foi que hoje nós estamos com 5 anos de casar. Foi diariamente. Foi Deus tirando o peso do meu coração, tirando a reclamação dos meus lábios, porque eu reclamava muito de ter que fazer. Hoje eu faço com amor. Meus filhos veem isso. Esses dias minha filha falou com a minha mãe, eu fiquei sabendo depois. Minha mãe que veio me contar, falou assim, não, minha mãe tava perguntando, né, de coisas e tal. Aí a Júlia falou, não, minha mãe faz tudo em casa e ela faz com amor. Então os filhos notam, e ela nunca falou isso pra mim, ela falou com minha mãe. Os filhos sabem quando a mãe faz algo com amor, com carinho, e quando faz algo na raiva. É igual fazer lanche pros filhos, que a gente está em casa, eles comem lanchinho, gostam de comer, e às vezes pede a mãe fazer. Se eu faço aquilo ali na raiva, pode estar gostoso, maravilhoso, mas a criança vai notar, senão minha mãe fazendo na força do ódio. Quando eu faço aquilo com amor, eles vão notar, senão minha mãe fazia e fazia porque ela queria. E é o serviço, né? Não é ser visto, serviço. O Senhor nos chamou a ser servos. E aquele que quer ser o primeiro, ele que se torne servo. Se eu não sou serva do meu lar, se eu não tenho prazer de servir os meus, como que eu vou ter prazer em servir os outros? Eu estou aqui servindo vocês, com a palavra de Deus, entregando aquilo que Deus já entregou para mim. Mas se dentro de casa eu não tenho prazer de servir a minha família, é os meus, gerado no meu ventre, Deus que me deu, então aí é uma grande hipocrisia. E é o que Deus não gosta, que é mentira, viver de aparência, viver de mentira. Então Deus nos chama como servas, e primeiro em casa, que a Bíblia fala, quem não cuida dos seus é pior que o ímpio, pior que o incrédulo. Então, primeiro em casa e depois as outras pessoas. Por que a gente tem facilidade de servir as outras pessoas, de tratar bem as outras pessoas, e dentro de casa a gente entrega o nosso pior? Por que isso acontece? Porque as pessoas de fora veem a gente de vez em quando. Elas não conhecem a nossa essência, não conhecem nossos pecados, não conhecem as nossas mazelas. Em casa, como já conhece, então assim, você já sabe que eu sou assim, eu já tive esse pensamento. Você já sabe que eu sou assim, então você se vira para me engolir. Nós já estamos casados mesmo, agora você se vira para engolir quem eu sou. Quando Deus nos chama a dar o nosso melhor, primeiro em casa. Porque em Provérbios fala que a mulher sábia, ela é louvada em casa pelos filhos e pelo marido. Então começa primeiro em casa, é o marido chegar e falar assim, esses dias o Senhor colocou isso no meu coração, que às vezes a gente tem medo do marido largar, né? A gente tem essa insegurança, né? Do marido largar, muitos ficam com 3, já 4. E o Senhor colocou isso, dá o seu melhor. Você não pode segurar seu marido, você não pode cercar ele, ficar cercando ele para ele não te largar, mas você pode dar ele um ambiente que ele não vai encontrar em lugar nenhum. Então aqui é um outro testemunho, né, que meu marido não ficava em casa no início, ele, quando nós casou, né, ele sempre saía, deixava eu sozinha com a minha menina, e eu ficava assim, meu Deus, por quê? E Deus foi tratando o meu coração. O ambiente está ruim, um ambiente de reclamação, de cobrança, de julgamentos, a pessoa não quer ficar. Então eu mudei o ambiente. Hoje meu marido fala, nossa, tava doido para chegar em casa. Por quê? Ele chega em casa, eu tô rindo, fazendo o que ele quer comer. Então ele tá sendo bem tratado em casa. Ele não vai querer outro lugar. E eu tô fazendo a minha parte. Se ele fizer, aí é parte dele. Eu sei que eu fiz a minha parte. E esses dias eu ouvi uma mulher falando, ela ajuda pessoas que sofreram com traição, mulheres que sofreram com traição. Ela fala assim, quando o marido trai ou escolhe outra mulher, a mulher, a esposa, né, ela precisa ser muito melhor do que a amante. Por que muitas vezes o marido trai ou tem um amante fora? Porque quando ele chega com a amante, ela tá rindo, ela faz o que ele quer, ela trata ele como um rei, trata bem. Então o marido troca. Às vezes a gente, com o pensamento de aliança, casou, agora ele é obrigado a ser fiel, ele é obrigado a engolir quem eu sou, a gente desgasta muito o relacionamento.
Então, o que Deus tem me ensinado? E isso é uma coisa que a gente aprende pela sabedoria e pelo Espírito. Porque na carne a gente vai agir como o mundo age. Mas se a gente está buscando a sabedoria, nós vamos agir como agrado ao Senhor. Então Deus foi me ensinando, tratar bem meu esposo, servir ele, uma coisa que eu não fazia, que era colocar comida no prato para ele. Coloco todos os dias para todos os membros da minha família. Eu sirvo todo mundo todos os dias, faço isso todos os dias e amo fazer. Amo. Todo mundo sabe colocar? Sabe. Mas eu quero criar essa memória na mente dos meus filhos, de que eu fazia comida, gostava de fazer e gostava de pôr à mesa para todo mundo. Quero criar isso na mente da minha filha, de que eu faço a comida, coloco comida no prato do meu esposo e sirvo ele com alegria. Não é, ai, tem que pôr comida, ai, mais um dia que eu tenho que fazer. Não, eu amo isso. Eu amo a rotina da minha casa. O Senhor colocou esse amor no meu coração, porque eu não tive base, ou então não tinha. Mas o Senhor me ensinou. E está nos ensinando. Então, sabedoria é isso. Não é aquilo que eu sei, mas é deixar, igual eu falei, deixar Deus entrar. Permitir, Deus, eu quero. Deus, eu quero que o Senhor entre no meu coração. E aí começam os conflitos. Por quê? Daquilo que você aprendeu para aquilo que Deus quer te ensinar. Começam os conflitos. Né? Os conflitos emocionais. Mas, Senhor, eu ouvi isso aqui a vida toda. Mas tá errado. A forma de Deus é essa. Aí você vai e escolhe. É melhor ouvir a Deus? Melhor obedecer ou sacrificar? Eu prefiro obedecer. Então andar com Deus é isso. É andar em obediência. Mesmo que a gente, no primeiro momento, não, Senhor. Quando o Senhor falou para mim, serve seu marido, eu falei, pelo amor de Deus, sério? Ele tem mão, ele tem mão. Serve o seu marido. Eu fiz, gente. Foi maravilhoso. É maravilhoso até hoje. Eu sei o fruto que eu desfruto hoje por ter escolhido lá atrás fazer a vontade de Deus. Às vezes as pessoas de fora, que isso acontece muito, a gente vai comer fora e as pessoas acham absurdos. Seu marido tem mão. Por que ele não pode ser? Eu gosto de servir, eu gosto de fazer isso. Então, eu sei o que eu vivo dentro de casa. Então, sabedoria também é isso. Tem coisas que a gente não precisa responder o povo de fora. Você sabe o que você vive. Eu sei o que eu vivo. O povo de fora dá palpite na vida dos meus filhos, dá palpite na vida de casar, dá palpite como eu tenho que tratar meu esposo, dá palpite na minha roupa, dá palpite no cabelo, em tudo. Se a gente for levar para dar letra, você fica uma pessoa frustrada. O que você tem que fazer? Guarda seu coração. Eu sei o que eu vivo dentro da minha casa. Eu não vou parar de fazer porque as pessoas acham que está errado. Porque eu sei o que eu vivo. Então é muito isso de guardar sua família, resguardar, não abrir também as coisas de dentro de casa, mas quando a pessoa vê e acha um absurdo aquilo que você faz, em obediência ao Senhor, você não precisa dar explicação. A pessoa vai ver. E sabe o que vai acontecer? Daqui uns anos a pessoa vai vir te perguntar o que você fez para dar certo. E geralmente quem dá palpite, quem acha ruim é quem está dando errado. Pode perceber isso. Então vamos continuar, gente, senão essa live vai ficar muito grande. Reflete sobre as suas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, retire seu pé da magnanimidade. Então, aqui nós encerramos, né, o Provérbios. Está falando sobre refletir sobre as nossas escolhas, sobre o caminho. O que é refletir? Eu estou vivendo algo, não está me agradando. Eu não vou viver no automático, eu me recuso a viver no automático. Eu vou parar, vou refletir, vou olhar os pontos, vou escrever se for preciso, que caminho que eu estou tomando, que escolha que eu estou tomando. E aqui está falando, se você refletir, você pensar, todos os seus planos serão bem-sucedidos. Então, com a ajuda de Deus, a vitória vem. Mas eu preciso parar, refletir, sentar, organizar. Deus tem me ensinado muito sobre isso. Organiza. Que Deus manda a provisão. Eu vivi isso. Vocês estão vendo aqui gravando no telefone? Eu ficava assim. Quando eu ganhar um telefone, eu volto a fazer as lives. Quando eu ganhar o telefone, eu volto a fazer o devocional. Era algo que Deus já tinha me ordenado a fazer. Não falei, Senhor, tô sem celular, meu celular estragou. Eu não tenho agora para comprar telefone. Então, quando eu ganhar, eu faço. Aí, aquela chantagem, né? Quando eu ganhar, eu faço. Se só me der, eu faço.
E aí, esses dias o Senhor falou assim, organiza que a provisão vem. O que eu fiz? Comecei a gravar pelo celular do meu esposo. Eu fazia isso quando nós morávamos lá embaixo. Gravava até no celular do meu sogro. Comecei a gravar. Falei, meu marido, Deus tem me incomodado a voltar a fazer os devocionais. Amém, eu vou fazer no seu telefone então. Acordo mais cedo, faço. E aí você vai trabalhar. Eu falei, beleza. Aí, o que eu fiz? Comecei a fazer. Passou uns 4 dias, eu ganhei o celular. E o Senhor falou para mim, organiza, obedece que a provisão vem. Então eu obedeci, mesmo não tendo, colocando os obstáculos, né? Eu que colocava esses obstáculos. Eu obedeci através do celular do meu esposo, me voltei a gravar. O Senhor proveu um telefone para mim, não precisa nem de eu comprar. Deus proveu. Então é assim, quando a gente decide andar em obediência, Deus vai prover o restante. Tudo que eu falei aqui sobre casa, sobre família, quando a gente, se Deus está falando com você, se o Espírito Santo está tocando em você, que é para você ser moldada dentro do lar, dentro de casa, obedece que Deus manda provisão. E você vai ver seu lar sendo transformado. Amém? Então vamos orar. Esse live ficou muito grande. Mas é assim, o Espírito vai falando, a gente tem que entregar, né? Deus sabe qual o efeito que vai fazer essa palavra no coração de cada um de nós, que eu também estou aqui como aprendiz. Amém? Então vamos, fecha os olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, por essa sabedoria que o Senhor tem nos dado, por esse discernimento. Nos ajude, Senhor, a andar em obediência. Nos ajude, Senhor, a organizar tudo aquilo que está bagunçado em nosso ser, em nossa casa. Senhor, nos ajude, Pai, nós necessitamos de Ti. Sem o Senhor, nós não vamos conseguir lidar com as demandas da vida, com as demandas da casa, com as nossas demandas, com as nossas emoções, com as emoções das pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajude, Senhor, porque nós queremos ser luz dentro da nossa casa. Nós queremos a lamparina acesa dentro da nossa casa. Nós queremos encontrar aquela dracma que foi perdida, Senhor. Então nos ajude, Pai, a ter essa sabedoria, esse discernimento, para que a gente viva e desfrute de uma vida abundante, de uma vida plena, de paz, prosperidade, felicidade, que nós possamos viver isso a cada dia no nosso lar. Mas nos ajude o caminho, Pai. Nos guie para esse caminho. Abençoa cada pessoa, Deus, cada mulher que entrou nessa live, que vai entrar depois, que vai assistir depois. Abençoa a vida de cada uma delas, Senhor. Que elas possam ter uma experiência profunda com o Senhor, que nós possamos ter essa experiência que vai mudar a nossa vida, que vai transformar nossas decisões. Se retira, Senhor, agora toda a carga pesada, todo o peso do que não vem do Senhor, toda a acusação, Senhor, seja retirada agora, toda tristeza, toda angústia, seja curada agora nesse momento pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu nome, Jesus. Que cada mulher saia desse ambiente curada, livre, liberta, que haja libertação no dia de hoje, para que ela possa caminhar, Senhor, que todas as amarras, todas as correntes sejam quebradas agora em nome do Senhor Jesus. Tudo que não provém do Senhor, tudo que tem prendido essa mulher em acusações, em tristeza, em angústia, em depressões, seja quebrado agora no poder do nome do Senhor Jesus. Que essa mulher seja livre, livre para poder viver a Tua palavra, livre para poder ter sabedoria, livre para poder cuidar de si, cuidar do seu, Senhor, que haja liberdade na vida dessa mulher. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço por essa oportunidade. Amém, gente? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e você é livre para ser feliz. Amém? Amém, Natália, que Deus abençoe. Estamos aqui, né? Não tem a ver comigo, mas com o que Deus fez e tem feito, né? Por isso que a gente não pode se calar. Amém? Que Deus te abençoe o seu trabalho e te dê sabedoria lá também. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.